vamos falar sobre várias soluções sustentáveis para restabelecer o equilíbrio entre sociedade e o meio ambiente e a convivência pacífica entre o homem, a cidade e a natureza. Esse é o São Paulo Verde. Todos os nossos problemas e conflitos com a natureza de alguma forma nos atingem. Tentamos expressar isso no nosso dia a dia e na nossa forma de agir. Algumas pessoas já perceberam a importância de falar sobre as causas ambientais e elas estão chamando a atenção. Você sabe o que é música sustentável? Pois é, a banda Tudo Que Toco Tu Tocas faz música através do lixo. Uma lata de cerveja pode se transformar em uma guitarra, uma gaveta de madeira pode se transformar em um violão e até um balde de cabeça para baixo dá para tirar um bom som. Meninos, então vocês tiram som do lixo, é isso mesmo? Eu queria entender como começou essa ideia. É isso mesmo. Essa ideia começou pensando em sustentabilidade, mas não sendo um ecochato, sendo, na verdade, alguém que pensa em dar uma segunda chance para as coisas. Então eu e o Sérgio Feliz, é o nosso documentarista, a gente começou a pensar nessa ideia e todo mundo já armou o time junto. Como é que podia sair som disso e daquilo que a gente achava na rua? Vocês foram para a rua tentar buscar coisas que poderiam se tornar instrumento? A gente foi, mas isso foi o segundo momento. A primeira ideia era só uma brincadeira, uma bobeira de qualquer músico que passa na rua e sai batucando. Sai som. Vai lá, hoje sai som. E aí a gente conseguiu o apoio da Lei Rouanet para fazer a gravação de um disco e 5 shows. E deu certo, a gente conseguiu captar, aí a gente começou a captar coisas na rua, né? Juntar qualquer tipo de tranqueira que a gente achasse na rua, mas que fosse mais ou menos viável ali, né? Então essa aqui é a guitarlata. Guitarlata, gostei do nome. É uma guitarra feita de lata, um barril de cerveja aqui. Bom, dá pra perceber que o barril de cerveja vocês pegaram no lixo, mas Sim. Essa parte também... Então, todas as reciclado? madeiras também a gente achou na rua. A gente vê um bracinho assim do bandolixo, por exemplo, que é... Bandolixo, esse aqui é o bandolim. bandolixo. E a gente vê todo esculpidinho, bonitinho. Isso não foi comprado, isso daqui foi colado, um monte de madeira que a gente achou em caçamba, por aí na cidade. E tem um cara... Um cara aqui, que é o Vinícius. Que é o Vinícius, que é o nosso luthier. Que quando eu cheguei com esse monte de coisa na luthieria dele, ele falou assim, E aí, o que a gente vai fazer com isso? E como que foi a criação, Vinícius? Difícil imaginar, né, um instrumento já pronto, assim. Como que foi o processo? Então, na verdade, assim, a primeira coisa era entender a necessidade mesmo, né? Então vocês precisam de um instrumento mais da parte melódica, um instrumento mais da harmonia e tal. Aí com isso, aí rolou aquele momento pânico. assim, um pânicozinho de leve assim, mas aquele momento que você olha para aquilo tudo, aquele monte de lixo, o Fábio recolheu muita coisa, levou muita coisa lá para a oficina. Comecei a experimentar com os materiais e fazer alguns estudos propriamente ditos mesmo, de ressonância, de tamanho também, né? Porque tem muito do tamanho que todos os instrumentos, apesar deles não serem construídos com materiais que seriam destinados a isso, né? Eles têm que soar como o instrumento de origem, né? E essa é a sacada E essa é uma coisa. questão. O som é um som que parece o instrumento convencional? mais ou menos. Não! Uma preocupação legal que a gente teve é que você vê bastante, tem bastante trabalho que envolve música e reciclagem e tal, mas a grande maioria é batuque só, né? Sim. O pessoal recolhe um monte de balde, de lata e fica batucando. E a gente não queria isso, justamente esse foi um desafio gigante para o Vinícius, porque a gente queria instrumentos que proporcionassem para a gente os elementos musicais ali, harmonia, melodia, ritmo, para ter uma banda completa. E
eu tô vendo um que é de gaveta, é isso Ah, mesmo? Uma esse aí é do gaveta? Emiliano ali. É um violão? Não, é o violicho. Violicho. O violicho, que é irmão da gavetola, a gavetola tem afinação de viola caipira, né? E cebolão em ré maior. A extensão do braço é diferente, isso dá outras características, outras cordas. E ela e o violicho tem um som rústico que é uma maravilha. A gente descobrindo como microfonar na hora da gravação, ficou encantado com a nova sonoridade. A gente falava que soa diferente, parece um instrumento do Tennessee de não sei quantas Que décadas legal. atrás, assim, ele ronca. E aquele grandão ali que tá no cantinho? Esse daí é qual? Esse é um contrabaixo de paulata. Quando eu pluguei o instrumento foi amor à primeira tocada. Eu tenho diversos outros contrabaixos em casa, às vezes marcas conceituadas que todo mundo quer, aquele sonho de consumo. Esse é o instrumento que eu gosto de tocar. Ele tem, comparado com todos os instrumentos que eu tenho em casa, esse tem o melhor timbre, é o grave mais bonito, sabe? É um instrumento perfeito, que eu adoro tocar, eu adoro ouvir, é divertido de tocar. É especial, né? É um instrumento especial, esse que tem um carinho especial. E o baterista aqui, que eu imagino que com né, o que tira do lixo, o que vem de materiais, dá para tirar bastante som também, não dá? Dá para segurar, né, para servir de apoio. O bumbo é uma bacia. Tem uma antena Eu também. tenho uma antena que simula um prato. É surpreendente, porque quando a gente gravou, a gente não acreditava que pudesse... A gente sabia que ia sair bom, porque todo mundo aqui é profissional, né? Mas o timbre das coisas foi uma surpresa, foi uma coisa absurda quando a gente foi ouvir. Chimbal, por exemplo, são várias chapinhas de CPU de computador, que você vai na Santa Ifigênia, tem aqui uma montanha lá para jogar fora aquilo. Quer dizer, né? Dá pra gente usar de novo. Um carro que fica jogado na rua, que o dono abandona, arranca a placa, risca o número do motor e tudo, ele vira lixo. Como é que pode, né? E a banda é muito visual, né? A gente que assiste, a gente fica, nossa, olha, aquilo ali é uma lata, aquilo ali é não sei o quê, né? Isso já chega nas pessoas dessa forma, né? Já chega esse pensamento de vocês em quem está ouvindo e assistindo vocês, né? Esse é a mudança no suporte, né? A gente compôs com muito carinho, o nosso disco é todo autoral e tal. A gente adora fazer o nosso repertório, ele é dançante, é brasileiro, é rock instrumental. Bom, mas quando a pessoa vê, o que ela leva essa marca visual, guarda num lugar inesquecível ali. E a gente acredita muito que a arte pode educar. É um jeito muito bom de levar a mensagem para as pessoas. É muito marcante. Então, assim, é o cara que vê, por exemplo, a gente tocando, a gente não quer ter a pretensão de ser o cara que mais sabe sobre sustentabilidade, não é isso, mas é o lance de mostrar, ó, você pode dar uma segunda chance para um negócio que você vai jogar fora e mais, além de jogar fora, você jogar no lugar errado. E a gente está falando aqui, mas eu percebo a questão do figurino também, né? Esse figurino também foi pensado com a questão do meio ambiente? Isso é tudo pano... É tudo pano reutilizado. Tem uma figurinista chamada Marta Rosa que ela trabalha bastante com recicláveis para teatro. E ela que foi a responsável aí por juntar tudo isso. Dá uma Lógico que isso uma aqui é imagem tudo legal. Retalho, sabe-se lá de quê. E que a roupa também, né? Foi Também tingido, gera pra ficar lixo. tudo uniforme, mas sem tingir isso aqui, a gente parecia o Atim Espirro. Era só retalho, então. Era só retalho. Então, mesmo que está muito tempo, vocês estão inovando, que é uma banda, né, feita de instrumentos assim. É, um baita prazer. Não, é o papel do artista, né? Chamar atenção para o que está rolando de uma forma mais enfática, né? Usando, Sim. mostrando que afina, sai som, é bacana, é legal. Não precisa descartar, não precisa jogar fora. Tem uma coisa que marca os projetos mais fortes e que permite que as coisas durem muito, que é a relação humana que acontece nas bandas. O Fábio Veronese foi quem arregimentou, Catalisou, né? E não foi só por causa das nossas características como artistas, assim, a gente humanamente se reconhece muito, então isso
Eu acho que isso nos vincula também a esse movimento de atenção com a natureza. Ser sustentável, ser ético nas relações, que todo mundo seja bem tratado enquanto trabalha. Muitas vezes a gente não tem a ideia da quantidade de lixo que a gente produz e de como nós mesmos somos responsáveis por eles. Pensando nisso, o artista Peripane criou uma roupa que traz esse questionamento para a gente saber literalmente qual é o peso do lixo. Só não sei sonhar. Eu só sei que do nosso almoço, pimenta, dedo de moça, não sobrou nada pro jantar. Oi, Peri! Oi, Tudo bem? bom? Você já tá com a roupa, é impactante te olhar assim já, com toda a roupa. Vamos andar, vamos conversar. Primeiro eu queria entender como que você começou essa ideia, com essa roupa cheia de lixo, é isso? Então, ela chama Parangolixo Luxo. Parangolixo Luxo, da onde vem essa criação? Então, foi em 2003, né, a primeira vez que eu fiz. Foi quando começou a coleta seletiva em São Paulo. Ah, você se inspirou por aí. Isso, eu comecei a separar o meu lixo em casa, mas eu vi que quando eu estava na rua, era difícil você encontrar uma lixeira que tivesse a separação, né, do que é reciclável. Então eu imaginei, uma pessoa que guardasse o seu próprio lixo andando na rua, e aí tive a ideia de ter uma capa onde cada um pudesse guardar o seu próprio lixo. E aí, como que foi essa experiência? Você ficou um mês fazendo? Não, a ideia era ficar uma semana, para ter nesses 7 dias quanto uma pessoa gera de lixo numa cidade, né? E gera bastante? Gera bastante. A primeira vez foi uns 6 quilos, assim. Caramba! E na verdade o que a gente chama de lixo, né? Por isso que chama lixo luxo, porque na verdade são materiais que podem ser reaproveitados, né? Reciclados ou reutilizados. Então, na verdade, não existe lixo, né? Existe o que a gente rejeita e acaba ignorando uma grande energia ali em cada material. E como que foi essa experiência de uma semana? O que você sentiu? O que você percebeu? Você vê como pesa, né? O peso do seu lixo, tudo você vai ficando mais lento, andando mais devagar. Você se conheceu também através do seu lixo? Sim, fala, você vê o quanto... Eu consumo isso, consumo aquilo, que a gente nem percebe também, Sim, né? mostra muito os seus hábitos, né? O tipo de consumo, a sua classe social, enfim. Você consegue aprender muito pelo lixo de cada um, né? Você já fez quantas roupas que nem essa? Eu acho que mais de 10, assim. Eu tive a ideia, né, do desenho e tal, do conceito da história. E aí eu falei com uma amiga que é uma artista plástica também, que é a Marina Reis. E aí ela que desenhou, ela desenhou, ela que elaborou pensando. todo... Porque são vários bolsos, né? Sim, Tem que caber tudo, né? E o que é isso aqui? Isso aqui é a merda de artista. Porque sempre que eu fazia, muita gente falava, mas você não guarda o papel higiênico? Onde está o papel higiênico, né? E aí eu lembrei de um artista que é o Piero Manzoni, que é um artista italiano, e que ele tem uma obra que são umas latinhas escrito merda de artista. Mas e o lixo orgânico, você também separa? Algumas vezes eu separei, né? Em algumas performances eu guardava naquele plástico que tem um zipo, assim, sabe? Que você fecha. Uhum. E aí ele vai deteriorando para mostrar para as pessoas também. O lixo orgânico, você pode usar ele numa composteira, por exemplo. Tem uma em casa, tudo você acaba transformando ele em adubo ou em biofertilizante. Apesar do experimento durar só uma semana, ele também separa o lixo dentro de casa. Mas não é nada fácil, já que ele mora com muita gente e não dá para estabelecer esse costume com todo mundo. E o nome da sua performance começou com o Homem Refluxo. Homem Refluxo, é isso. Você tá de Homem Refluxo Homem hoje. Refluxo, exatamente. Que até é uma capa do homem também, né? E como que foi esse nome? Era meio uma coisa que queria tipo um nome meio de super-herói, assim. Também, né? E aí, não deixa de ser. E é um refluxo meio que da sociedade de consumo, né? Então, tudo que você acaba jogando fora, como se você não conseguisse se livrar daquilo e aquilo, tipo, aparecesse, volta, tipo, volta. E aí você tem ideia de quanto você está deixando para trás, né? E
a gente está aqui andando, as pessoas estão passando aqui no centro e tá todo mundo olhando e tal. Fazia parte da sua performance isso? Você levar essa questão para as pessoas no seu corpo mesmo? Sim, é uma maneira de chamar a atenção, né, das pessoas, então... Lógico que todo mundo ficou olhando, né, porque é uma coisa muito estranha. Muita gente pensava que eu estava vendendo coisas de longe, porque de longe você não sabe, né, se não dá se pra tá vazio entender. ou não, né? Você vê só a embalagem. E durante essa semana que você fez a performance, você fazia tudo com essa roupa? Tudo. Ia Fui no trabalhar, banco, no trabalhar, visitar amigo, na casa de alguém, você ia com Sim, essa roupa? ia sempre com a roupa. Eu tô vendo você usar, eu vou querer também ter essa experiência. Sim. Posso? Claro. Essa capa é de 2011. Ela foi da Rio Mais 20. Ah, que legal. Isso aqui foi outra semana sua. Isso. E eu tô vendo que tem até um chuveiro. O chuveiro, ali, ó. queimou o chuveiro quando eu tava lá. Teria que jogar fora. Enfim, não dava pra arrumar a resistência dele, aí foi mais um lixo. Não, e eu tô sentindo um peso mesmo. A gente realmente dá pra perceber que tem uma extensão nossa, né? Nosso lixo Sim. é uma extensão nossa, né? Com certeza. Qual que você acha que é a solução para o lixo mesmo, para o material descartado? Nossa. Como você vê o futuro aí? Enfim, eu acho que a gente ainda faz muito pouco, né? E eu acho que tem que acabar com o capitalismo, a única maneira. Você acha que tem que cortar por aí? Eu acho que é muito difícil você viver numa sociedade que a gente vive, né? É uma sociedade que é baseada no descarte, né? E no consumo exagerado das coisas, né? De muita coisa que a gente não precisa. E eu acho que, é claro, a gente ainda pode reciclar muitas coisas, né? A gente ainda recicla muito pouco dentro do que a gente poderia. Só que a própria reciclagem, né, que muitas pessoas falam, também é uma atividade industrial, né? Também gera resíduo, também, enfim, não é uma solução... É uma maneira de amenizar as coisas. E você acha que a arte, ela toca nas pessoas ao ponto dela questionar um costume, mudar um costume dentro de casa? Você sentiu isso quando você leva o seu trabalho para as pessoas? Que elas começam a pensar nisso, no seu costume dentro de casa? Eu acho que a arte, ela toca numa outra área do cérebro da pessoa, enfim, ela entra por uma outra via, né? Mais lúdica, assim, então ela pega a pessoa um pouco mais desarmada e tal. Então eu acho que é uma maneira de colocar a reflexão de uma maneira mais leve e mais divertida também, né? Eu lembrei agora de um grupo, de um coletivo que chama Dulcinea Catadora, que foi depois pensando nisso, né? Pensando sobre essa questão da arte de reutilização de materiais, eu conheci um coletivo, e são as próprias catadoras de material reciclável de papelão, elas fazem capas de livros. E aí, inspirado nisso, eu fiz a capa do meu CD, que também aproveitando... E você é músico também? Isso, E como que é essa capa do seu CD? Eu tenho aqui, ó. Tá aí também? Ó. Ah, que legal, é feita de papelão. De papelão, olha só que ideia aqui, bacana. Por exemplo, é tipo uma caixa de cerveja, né? Então, e cada um fica de um jeito também, né? Exatamente. E aí cada capa é de um jeito, né? De papelão que a gente pega no supermercado, pega na rua, às vezes, e é uma maneira de você reutilizar esse material que muitas vezes vai pro lixo. Dá né? para repensar o nosso lixo, né? Todo mundo está falando sobre sustentabilidade e para o artista Eduardo Sururu é possível falar sobre o meio ambiente através das suas intervenções urbanas, que são muito lúdicas e bem críticas. Afinal, a arte salva. Eduardo, eu quero primeiro entender a partir de quando você trouxe o meio ambiente para a sua arte. Eu tenho uma formação acadêmica, embora não pareça, e eu trabalho há 20 anos com pintura. Nesse espaço que a gente está fazendo a entrevista, eu comecei a fazer minhas primeiras pinturas, as primeiras exposições, e aí aconteceu um desdobramento inusitado que eu me dei conta que a cidade pode ser a melhor plataforma de trabalho e começaram a acontecer as intervenções urbanas na minha trajetória. Então não é difícil entender, eu como artista, na verdade eu respondo a essa paisagem alterada que me é dada.
A primeira intervenção urbana que eu fiz com um assunto explicitamente relacionado com o meio ambiente foi os caiaques, que era uma intervenção composta por centenas de caiaques tripulados por manequins em frente ao meu ateliê, porque uma pessoa que vive e trabalha na cidade de São Paulo e tem em frente à sua casa um rio que não pode ser utilizado, não pode ser desfrutado, ou, enfim, ele não faz parte da dinâmica da cidade. Ele é um rio invisível, um rio morto. E aquilo me inquietou de tal maneira que eu fiz uma intervenção para chamar a atenção das pessoas e da sociedade para esse elemento esquecido por nós. E a partir dessa intervenção eu comecei a ter mais interesse em tratar de assuntos diretamente relacionados com o meio ambiente. Tem muitos temas ambientais, problemas ambientais na cidade que dá para ser tratado na sua arte, que você pode fazer arte com isso, né? Sim, são infinitos. Por exemplo, o farol de ratos que eu fiz no Anhangabaú, que revela o submundo da cidade, né? Cada habitante tem, em média, 15 ratos. Cara, por Você habitante? sabia dessa Não média? sabia. Uns 200 milhões de ratos estão circulando embaixo dos nossos pés. E a arte torna visível aquilo que é invisível aos olhos. São infinitos os assuntos de meio ambiente. Sim. A partir do momento que eu saio do ateliê, que eu saio do circuito institucional, da galeria, desse espaço neutralizado e protegido, e vou levar a arte para o espaço público, para o cotidiano de milhares de pessoas, eu já crio uma arte engajada, uma arte que provoca, que gera um curto-circuito nas pessoas e tira um pouco essas pessoas da anestesia, porque a cidade ela tem essa tendência de anestesiar nossos sentidos. Sim. E a arte vem reativar eles de alguma maneira. E a gente não tem como controlar, né? Como a arte chega na pessoa, né? Sim, tem algumas intervenções que são extremamente educativas. O labirinto, por exemplo, que eu fiz nos parques públicos, com toneladas de material reciclado. Muitas pessoas viram pela primeira vez uma possibilidade de separar o lixo, ter uma educação em relação a isso. O papel da arte também é transformar socialmente as atitudes das pessoas. E as suas intervenções, Eduardo, são grandiosas, né? Como que você constrói isso? Você tem contato com a prefeitura, de poder deixar construir no lugar? Como que é esse processo? Depende muito da natureza de cada trabalho. Tem obras que não são autorizadas, porque perderiam a potência. Quando eu invadi o Congresso, por exemplo, com as boias, ou quando eu instalei o touro bandido nas vaquinhas da Cow Parade. Tem algumas intervenções que a estratégia é não dialogar com o sistema, e sim você confrontar. E tem outras que você precisa ter um diálogo intenso para viabilizar patrocínio, autorizações, como as PETs no Rio Tietê, que tiveram uma ação educativa com centenas de crianças numa embarcação que foi construída especialmente para essa intervenção. A coisa mais importante para o artista é a ideia. Sim. A ideia é o motor propulsor, é o que gera e é o que traz as próximas etapas. Se você ficar fortalecido na questão da ideia, do conceito, você vai ver que a matéria, ela não é tão importante quanto a ideia. E é por isso que no final de uma exposição, se tiver um pensamento mais ligado com a ideia, você não vai ter resíduo, você não vai ter sobra, você não vai ter uma situação mal acabada. E talvez por isso que as intervenções urbanas não são permanentes? Tem um processo de começo, meio e fim, fica um tempo lá? Isso é uma identidade da intervenção urbana, ela é gerida como a dinâmica da cidade. É uma vida, né? Tem um nascimento, um momento de exposição e depois um desaparecimento disso, uma transformação em outra ideia. Faz parte da intervenção urbana. Eu não crio produtos, eu sou um cara processual, eu estou o tempo inteiro em processo, eu não estou preocupado no produto. E você acha que as pessoas agora aqui em São Paulo estão se preocupando mais com o meio ambiente? Está tendo mais conscientização? A gente vê grupos, coletivos, né, de ocupação, de revitalização. Você acha que está tendo uma preocupação maior? O que você pensa?
Eu sinto que tem um interesse da população de retomada do espaço público. Você vê com a bicicleta, com a necessidade de mais parques, esse desejo de tornar público de novo, o que é de todos, né? Isso eu tenho prestado bastante atenção, mas eu ainda acho que a sociedade, num contexto maior, assim, ainda é muito anestesiada. Nós somos muitos e nós estamos ocupando o planeta de uma forma desordenada. E São Paulo é um lugar extremamente caótico. Eu adoro esse caos, eu me aproveito desse caos para criar o meu trabalho, mas São Paulo é uma cidade caótica. Mas São Paulo é meu laboratório de pesquisa, eu estou respirando e me deslocando o tempo inteiro. E aqui é muito bom porque é uma paisagem repleta de erros. E o artista se apropria desses erros, decodifica isso, ressignifica isso e devolve para a sociedade em forma de arte. Semana que vem vamos falar das pessoas que doaram um pouco do seu tempo para revitalizar espaços abandonados em São Paulo. The sea said goodbye to the shore, so the sun wouldn't notice. The seaweed there wrapped its arms around you. The carpet on my cheek feels like a forest, and I run through the tall trees with your hand chasing me. The books that I keep by my bed are full of your stories that I drew up from a little dream of mine.